Graça e paz, irmãos e irmãs. É com coração grato que iniciamos mais um vídeo. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos ajude a compreender o que Ele quer nos ensinar hoje. Gênesis, capítulo 50. A lamentação por Jacó e o seu enterro. Então, José se lançou sobre o rosto de seu pai e chorou sobre ele e o beijou. E José ordenou aos seus servos, os médicos, que embalsamassem o seu pai. E os médicos embalsamaram Israel. E cumpriram-se-lhe 40 dias, porque assim se cumpre os dias daqueles que se embalsamam. E os egípcios o choraram 70 dias. Passados os dias de seu choro, falou José à casa de Faraó, dizendo: Se agora tenho achado graça aos vossos olhos, rogo-vos que faleis aos ouvidos de Faraó, dizendo: Meu pai me fez jurar, dizendo: Eis que eu morro em meu sepulcro, que cavei para mim na terra de Canaã, ali me sepultarás. Agora, pois, te peço que eu suba, para que sepulte o meu pai, então voltarei. E Faraó disse: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. E José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os servos de Faraó, os anciões da sua casa e todos os anciões da terra do Egito, como também toda a casa de José e seus irmãos e a casa de seu pai. Somente deixaram na terra de Gozém os seus meninos e as suas ovelhas e as suas vacas. E subiram também com ele tanto carros como gente a cavalo, e o concurso foi grandíssimo. Chegando eles, pois, à eira do espinhal, que está além do Jordão, fizeram um grande e gravíssimo pranto, e fez a seu pai um grande pranto por 7 dias. E vendo os moradores da terra, os cananeus, o luto na eira do espinhal, disseram: É este o pranto grande dos egípcios? Por isso chamou-se o seu nome Abel-Misraim, que está além do Jordão. E fizeram-lhe os seus filhos assim como ele lhes ordenara, pois os seus filhos o levaram à terra de Canaã e o sepultaram na cova do campo de Macpela, que Abraão tinha comprado com o campo por herança de sepultura, a Efron, o Eteu, em frente de Manré. José anima os seus irmãos. Depois tornou José para o Egito, ele e seus irmãos, e todos os que com ele subiram a sepultar o seu pai. Depois de haver sepultado o seu pai, vendo então os irmãos de José que o seu pai já estava morto, disseram: Porventura nos aborrecerá José e nos pagará certamente todo o mal que lhe fizemos. Portanto, enviaram a José, dizendo: Teu pai mandou antes da sua morte, dizendo: Assim direis a José: Perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: Eis-nos aqui por teus servos. E José lhe disse: Não temais, porque porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem,
para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos meninos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. A morte de José. José, pois, habitou no Egito, ele e a casa de seu pai, e viveu José 110 anos. E viu José os filhos de Efraim, da terceira geração, também os filhos de Maqui, filho de Manassés, nasceram sobre os joelhos de José. E disse José a seus irmãos: eu morro, mas Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou a Abraão, a Isaque e a Jacó. E José fez jurar os filhos de Israel, dizendo: certamente vos visitará Deus, e fareis transportar os meus ossos daqui. E morreu José da idade de 110 anos, e o embalsamaram e o puseram no caixão no Egito. Essa mensagem que está em Gênesis, capítulo 50, fala sobre o final da vida de José e nos mostra como ele lida com o passado após a morte de seu pai Jacó. Os irmãos de José ficam com medo de que ele se vingue de todo o mal que eles lhe fizeram. O medo e a culpa. Os irmãos de José se aproximaram de José com medo, se ofereceram para serem seus servos. Isso revela que mesmo depois de muitos anos, a culpa pelo que fizeram ainda os atormentava. O perdão de José. Em vez de José se vingar, José os tranquiliza, consola seus irmãos, e ele pergunta se ele estaria no lugar de Deus, mostrando que o perdão dele reflete a misericórdia divina, a soberania de Deus. A frase mais importante da história é quando José diz: vós bem, intentaste mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Gênesis 50, versículo 20. Ele reconhece que os irmãos dele tiveram a intenção de lhe fazer mal, mas acredita que Deus usou essa maldade para um propósito maior: salvar muitas vidas da fome. A história de José nos ensina que mesmo quando passamos por grandes injustiças, Deus pode pegar a dor e o mal que sofremos e transformá-los em algo bom para cumprir o seu plano. É um convite para perdoar e confiar que Deus tem um propósito, mesmo nas situações mais difíceis. Que a sua jornada seja como a de José, que o mal que te fizeram se transforme em um bem maior e que o perdão seja o seu caminho para a paz. Lembre-se das palavras de José: vocês pensaram em fazer o mal, mas Deus o tornou em bem. Que essa verdade te inspire a ter resiliência e a confiar nos planos de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis da sua vida. Assim como Deus usou a história de José para salvar muitas vidas, que Ele use cada obstáculo em seu caminho para cumprir um grande propósito em sua vida e na vida de outras pessoas. Se essa mensagem falou com você, compartilhe, e que toda maldição se transforme em bênção na sua vida. Que Deus lhe abençoe.